Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 25, vamos iniciar aí nossa terceira aula. Hoje, a aula muito importante. Como avaliar aí, como ver essa questão aí da atuação do agente público na sua missão ou na sua comissividade, ou querer proteger alguém, ou querer tardar aí a sua decisão. Será se o nosso ex-ministro cometeu crime? Precisa aí ver, né? O debate nacional é muito grande. Eu não acredito que vá sair dessa ileso, né? E sem sofrer nenhuma representação. Até porque o direito penal ele tem aí as suas meandros aí, né? Quando trata do interesse público e da ordem jurídica. Independe, todos nós estamos aí submetidos à questão da égide constitucional. Então, eu não tenho aqui procuração para defender o presidente, a sua família, os deputados, incluindo seus filhos, né? Mas acredito que eles têm aí uma experiência aí, né? E os meandros e o conhecimento aí do interno das questões da função pública. Eles são pessoas habilitadas. Posso até não concordar aí com a sua ideologia, o seu método de fazer política, seus comportamentos, mas não posso ser um brasileiro que não consigo separar a minha ideologia do que está acontecendo e do que eu acredito. São coisas totalmente distintas. Então, como eu prometi lá, eu fui o primeiro a gravar um vídeo me questionando, o ministro cometeu crime por omissão? Sou vencido aí no debate brasileiro, fiquei, de fato, muito estarrecido com o comportamento que ele teve não é pedir a exoneração, é a exposição que ele buscou isso perante os meios de comunicação. E o mais espantoso é a própria mídia criar toda uma coisa aí, parece que não pensou na situação vulnerável aí da nossa sociedade. Não concordo com a maneira que ele expôs, isso seria uma coisa interna dele, em respeito aí às famílias que estão sofrendo aí, inclusive com a dor das perdas dos seus entes queridos. Então, pessoal, fica aqui meu pedido de desculpa em nome dele, em nome de todos aqueles que às vezes não têm aí compaixão, não têm o sentimento do valor humano. Mas o que importa é a nossa aula. Então vamos lá. A nossa aula hoje a gente vai falar do artigo 14 do Código Penal, combinado com o artigo 30, nas condições do 327, com as implicações do 319. Quando você aí que é servidor público, municipal, de autarquia pública, ou até mesmo de uma empresa terceirizada, essa ideia da aula aqui não é dizer que o ministro vai responder por crime ou não deva responder. É uma questão de você aí, dos municípios, cidade longínqua aí do nosso país, de Manaus, até mesmo do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, do Pará, aí do Amapá, do Acre, de Rondônia, aonde tiver uma prefeitura, aonde tiver alguém terceirizado, ou até mesmo um agente de função direta e indireta, estão submetidos a essa ideia do que eu vou colocar. Primeiro, eu sou o seu Rolando Moura, Bura. Eu não sou professor, eu sou INTE. INTE é o quê? INTE é que você entenda, intérprete tem que ser você. Porque o direito, ou até mesmo as normas, que não seja de direito, de conduta humana, de organização social, elas precisam de interpretação. Ou seja, sem descobrir o que é norma jurídica. Não é o texto de lei aí que nós se apega no texto, mas se fosse o direito, não é isso. Direito, no meu conceito, é um condutor de ordem social. A lei é um mero texto. E norma é aquilo que você consegue extrair daquele texto ali. Para ficar simples, como a nossa aula aqui é uma aula meio interativa, é simples. Você vai entender o que é norma até melhor do que o juiz. Imagina, meu amigo, na feira, aquele rolo de fumo que os caras cortam lá para vender no interior. Um rolo de fumo bem grande, não é para sentar em cima do fumo. Não é isso. A ideia não é sentar no rolo de fumo. É pegar aquele fumo, o cara que é habilidoso, e ele pega aquele fumo e coloca dentro de uma palha de milho, que é uma coisa que todo mundo sabe. Dentro dessa palha de milho vem um cigarro.
O cigarro, meu amigo, feitinho ali com a palha de milho, com fumo, que você pode fazer dele o que quiser, que não é meu caso. Imagina que você tá com esse cigarrinho aí bonitinho. Isso é o texto de lei. Quer saber o que é norma? Tira essa palha, é o que está dentro, não é o fumo, não. A ideia em abstrato da aplicação daquilo ao fato concreto, que é o caso da nossa aula. Então, o que diz o artigo 14 do Código Penal? Diz-se crime. O que é crime no Código Penal? O artigo 14 define o que é crime. No inciso 1º, nem vou falar se é consumado ou se é um crime de tentativa. O que é crime para o artigo 14? Quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Um exemplo, o artigo 319 fala que a omissão da pessoa, deixar de agir ou tardar ou esconder, cai retinho aqui. E o crime tentado, que não é o caso, pode ter um tentado lá das outras pessoas que tentaram ter informação lá, segundo o que falou. Eu estou indo pelo que ele falou, na própria fala dele. Se ele deixou de agir, eu entendo que ele enquadra lá no 319, com algumas coisinhas ali do 316. Mas taxativamente, legalmente, 319 vai trazer as suas implicâncias criminal. Por que eu falo isso? Porque se o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução e impedir o resultado, ele tem alguma coisa ali no artigo 15, que está falando ainda do que é crime, como que é a imputação penal. Que não é o caso, ele ficou lá caladinho, não falou nada. Então, e eu não sei se não colocou o seu maior amigo, que é o homem lá, diretor não, superintendente lá, eu acho que para proteger terminou colocando ele no rolo. Então, se tem alguma coisa aí nessa CPI que o pessoal está querendo abrir, isso pode revelar coisa aí. E vai pegar mais pessoas ali do setor, viu? Por quê? Porque o artigo 30 do Código Penal, ele fala das circunstâncias incomunicáveis. Ou seja, um passado meu, uma situação minha, imagine que eu me envolva aí num ilícito penal, isso não passa para outra pessoa, só que tem um grande problema, tem uma vírgula, entendeu? Essa vírgula no direito penal é muita coisa. Ministério Público, às vezes é bonzinho demais, porque se quiser coloca toda uma prefeitura dentro de um crime. Vou te explicar por quê. Artigo 30. Não se comunica as circunstâncias de condições de caráter pessoal do agente individual, só que tem uma vírgula, salvo quando o elemento do crime. Então, se tem 10 pessoas num ambiente e precisa colocar todas essas pessoas, elas tendo culpa ou não, dolosa ou não, elas entram para dentro da ação penal, por uma condição de formação do tipo penal. Então, o artigo 327 do Código Penal define quem é servidor público. Olha só. Considera-se servidor público para os efeitos penais, que é o nosso tema. Quem, embora transitoriamente seja remunerado, exerce ou não emprego ou função pública. Eu sei, meu amigo, que cabe todo mundo. O que diz aqui no parágrafo 1º? Equipara funcionário público, quem exerce qualquer cargo, emprego ou função de entidade paraestatal, ou quem trabalha em empresa prestadora de serviço. Imagina a pessoa que só vai o posto de saúde, ou a Câmara Municipal, ou a Prefeitura, ou uma autarquia, está acontecendo um crime lá, para os efeitos penais, ela é seletista, ela não é servidora pública. O servidor público ele tem uma condição de ser aprovado em concurso público, mas tem uns funcionários públicos, são pessoas seletistas. Às vezes tem aí as autarquias estaduais, municipais, a pessoa presta um concurso, mas ela é, para os fins jurídicos, ela é do regime geral da Previdência, ela é funcionária, ela não é servidora pública. Só que para os efeitos penais ela é servidora pública. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, o artigo 316 fala do exigir. Eu não tenho nenhuma prova concreta, só meros comentários da mídia, que exigiu alguma coisa para a condição de aceitar lá o cargo. Isso é um crime material, tem que ser provado, ele não é um crime abstrato, você tem que exigir, a outra pessoa tem que aceitar. Tem aí as suas bases aí que dá para ser questionado, mas não é o caso. Agora, o do 317, solicitar ou receber, isso não aconteceu. Eu acho que, infelizmente, ele até colocou a senadora lá, porque ela defende o presidente, no meio do rolo lá, apresentando. Eu acho que essas mensagens aí, que ele apresentou lá para o Jornal Nacional, deveria ter feito ter agido de ofício.
entendeu? Ter feito uma coisa formal, de uma maneira material. Aqui na nossa troca de experiência, fica aqui a nossa insurgência. Eu acho que agiu errado. Até porque o Brasil não merece isso, no momento que a gente criar aí impeachment, entendeu? O presidente cometeu crime de responsabilidade, vai ter que investigar. Na situação agora, eu acho que o impeachment é uma condição política. Tem que esperar um momento aí, se caso ficar aprovado, não vejo nada. Acredito aí que o Maia é um homem habilidoso, tem o seu conselheiro lá que é o seu pai, não caia nessa aí. Tem notícias aí de mais de 20 impeachment aí. O Brasil não pode passar por isso, a gente não tem uma condição para essa. A minha opinião é a favor de investigar tudo que está acontecendo. Não só com o presidente, mas com todos os órgãos estatais, paraestatais, os terceirizados. Por extensão aí, as empresas, tem que ser tudo fiscalizado. Ainda mais agora no período de pandemia, que as pessoas estão fazendo do limão a limonada, meu amigo, para ganhar dinheiro. Isso não existe, vai ficar uma conta para alguém pagar. Ou você acha que os R$600 que a gente está recebendo não vai ficar numa conta para alguém pagar? Não sei se com a minha idade, a situação da vida social que vivendo, eu posso ser o responsável por essa conta, mas um filho, um neto, um primo, um sobrinho vai pagar a conta, entendeu? Não tem isso. O nosso sistema, ele descabe aí a ideia que dinheiro dá em árvore, é uma relação de meio de produção que leva a esse contexto que a gente vive. Eu não concordo com um sistema meramente capitalista, né? Eu sou defensor lá do artigo 3º da Constituição. Buscar aí equilibrar as questões onde estão. Tem que trabalhar, tem que partir de algum lugar. Do centro, eu sou um conservador? Não. Conservador quer que tenha mudança sem ter de um lado revolucionário, pessoas que, o conservadorismo. Tanto a extrema direita aí, que é a ideia que Bolsonaro não é um homem de direita, de extrema direita. Não tem nada a ver isso aí, o nosso país nem suporta. O extrema esquerda, o esquerdismo. É só ideologia e utopia. A nossa Constituição não permite essas atuações. Quando você se elege a um cargo público, ou você se dispõe a trabalhar, você tem que trabalhar com as bases que o Estado já te oferece aí no direito administrativo. Então, tem até o princípio da autonomia administrativa sobre as questões do direito comum. Tem princípios aí que regem. Então, você pode até trocar o governo, trocar o vereador, trocar o prefeito, mas quando chegar lá o sistema de administrativo é o mesmo. A pessoa tem que prestar conta, tem que eleger prioridades. Tem a questão aí da lei a lei orçamentária dos municípios. Entendeu? Tem que ter previsão, mas não é simples administrar. Entendeu? A gente falar de fora é fácil. Entendeu? A minha indulgência aqui é não aceitar calado, sentado, com pouco conhecimento que tenho, sem mostrar isso aí. Qual que é a ideia? Não é criminalizar o ex-ministro, não. É não criminalizar a nossa situação social. Leva nós a um caos, toda a sociedade aí, independente de ideologia política. Eu milito aí no movimento social, faço parte de ONG há mais de 15 anos, sou voluntário, não ganho nada com isso. E nem tenho interesse, porque eu acho que voluntário, quem está em ONG, não tem que ter o interesse ali de receber benéfico por isso. Eu vivo do meu trabalho. Entendeu? Então, essa é a minha visão. Não quero aqui passar por certo, não preciso constar. Todos nós temos a nossa liberdade, as nossas falhas. A gente tem que pegar o lado bom de cada pessoa, unir isso das instituições, através do bem comum. Então, eu acredito que iremos sair mais forte. Entendeu? A minha cadeira está aqui. É aqui que eu trabalho. Eu auxilio meus colegas. Entendeu? Eu não tenho porquê. Tem alguns livros, aqui é meio bagunçado assim mesmo, porque o seu Rolando Moura é uma arte, um meio, eu achei. O que é o método rolando? Rolando. O que acontece? As pessoas vão rolando com o dedo, vai rolando na cama, vai rolando no sofá, vai rolando no lugar e vai lendo, pessoal. Entendeu? Eu não sou professor. Para mim ser professor, você tinha que ser aluno. Eu não trabalho com aluno. Aluno é sem luz. Tem que vencer essa ideia de aluno. Quando você vai para a universidade, eles criam outro nome, é universitário, é acadêmico, para poder fugir da ideia de sem luz, que você já enxerga alguma coisa. Aqui não, você precisa ser acadêmico, você precisa ser formado, se for legal. Seja bem-vindo, eu estou aqui para responder. O e-mail está aqui. Mas a ideia é estimular o que já tem em você. A sua experiência pessoal, a sua vivência que você tem. Isso tem um valor.
Não é um valor simbólico, não, é um valor grande, é a sua experiência de vida, dos mais velhos. É pegar isso e somar no bem comum. Entendeu? Então não cabe eu sozinho interpretar a lei, é todo mundo. Entendeu? Eu sou intérprete é você. Todo aqueles. Eu tive aí vários conciliadores, orientadores, sempre tive muita, assim, dificuldade de ser aceito em sala, em lugar, o povo, esse camarada é louco, é não sei o que, nada. Eu só tinha o cuidado de, antes de ir para a escola, ler o texto antes. E não atrapalhar a ideia que o orientador lá está passando. Todo mundo tem seus valores. A pessoa vai interpretar o que ele faz de acordo com a sua cultura. Você não pode cobrar da pessoa uma coisa que ela não pode te oferecer. Exigir excesso. Não, faça isso. Seja conciliador. Entendeu? Então é isso. Meu muito obrigado. Não tem como agradecer aí a audiência, o pessoal mexe, nem sabia o que era Twitter, agora fizeram para mim, eu já joguei o vídeo lá, entendeu? Então estamos aqui pro que der e vier, por hoje é só. Eu peço que você, caso interesse aprofundar o estudo, vai lá, ó, Código Penal, no Google, aí você bota traço Planalto, vai sair ele atualizadinho e você lê lá o artigo, esse artigo que eu falei, o artigo 14, vai falar o que é crime. Depois você dá uma olhadinha lá de relâmpago lá no artigo 327, no seu parágrafo 1º. Até para você ter uma ideia, até uma pessoa que trabalha da eleição, naquele dia ali, ele pode cair dentro de uma ação penal, tiver uma fraude lá, ele está na condição. Então o legislador é inteligente, não deixou espaço. Se o Ministério Público quiser, não fica ninguém. Ou vai responder por omissão ou por comissividade. Omissão é deixar de fazer, comissivo é saber e ficar quietinho. Então, ainda mais quando você tem um dever de agir, o dever legal, que está no 319. Então, não tem brincadeira não. Eu acredito que, não sendo pessoas complacentes aí com fazer um bom trabalho, eu não tenho uma habilidade no sentido de direito penal do autor, propulação contra ninguém, porque eu trabalho com direito penal dos fatos. Direito do autor não me interessa, deixa o Ministério Público lá, importante que é autor da ação penal. E direito da vítima fica aí para quem defende vítima. A vítima também tem seus valores, mas é separado, direito penal da vítima, direito penal do autor e direito penal dos fatos. Eu estou falando direito penal dos fatos. Os fatos do ministro constituíram crime? Ou ele aproveitou o momento para querer ser político? Aí o presidente não ia deixar, meu amigo, e eu não tenho, vai fazer o impeachment, vamos trocar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro e colocar o vice. Sabe o que é Bolsonaro e o vice? Imagina que você está indo num posto de saúde tomar uma Bezontacil. É só escolher um lado, meu amigo. A banda tem um lado que é as pessoas e um lado é o artista. No caso aí, você escolhe uma das bandas que você tem e a agulhada é a mesma. Não tem para onde correr. Foi uma decisão da coletividade brasileira. O povo brasileiro escolheu, elegeu o candidato, não concordava. Eu acho que não sei se arrependeram. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, fica aí o meu desabafo, meio que misturado com a aula. Não dá muito para brincar, porque a coisa é muito séria. Mas peço para você, do fundo do coração, se for compartilhar esse vídeo, faça crítica. Mas leia primeiro, tenha um cuidado, vê um vídeo lá, entra lá no Saber Direito. Lá é o canal gratuito, começa a assistir o que é uma ação penal, o que é o devido processo legal, como que é a questão da lei especial, como que é a aplicabilidade disso na prática. Mas não fique pega o texto de lei não, veja o entendimento dos tribunais de justiça, veja do próprio STJ, como que o STF avalia essa questão aí do conjuntivide, juridicamente, aí você precisa. Então, estou realizado, porque tenho você proporcionando esses dois lados. Eu falo daqui e você de lá. Rola para lá, rola para cá. O que importa é o nosso método. Até o próximo e seja bem-vindo. Não tem como agradecer a força do povo brasileiro.